Minha norma lista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem tinta pro meu rosto, oba-oba ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou Diego Buona, eu 25 anos, artista plástico daqui de Paulínia, São Paulo. coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência com coisas reais. Eu nasci na Liberdade, em São Paulo, São Paulistano. Aos 2 anos de idade fui para o Rio de Janeiro morar com os meus pais. Meus pais se mudaram para lá, na verdade. E morei no Rio até os 4 anos. Depois voltei para São Paulo, depois da separação dos meus pais, onde fui morar em Guaianazes, zona leste de São Paulo. Morei 1 ano em Guaianazes, 1 ano e meio. Depois fui para Diadema, zona sul, onde fui residir com a minha avó. E onde foi que eu comecei a desenhar com o objetivo de desenhar, né? Tanto em São Paulo, quando eu nasci, quanto no Rio de Janeiro, foram periferias onde eu morei, né? Me lembro muito bem que eram ruas que não tinham asfalto, então era uma realidade diferente de tudo que eu vivo hoje. A arte na periferia era muito mais impactante, né? Devido a ter esse viver de perto, viver na pele, essa questão de desigualdade social, né? De dificuldades. A arte traz dá essa oportunidade de ser um refúgio de toda essa crise, essa loucura. Então, a questão da arte estar presente na periferia era muito mais impactante, muito mais produtiva do que, por exemplo, você estar num lugar bacana, um lugar elitista. Eu não vejo, por exemplo, nada cultural em um bairro nobre, por exemplo, né? Eu vejo muito mais arte na periferia de São Paulo do que nos grandes bairros de pessoas bacanas. Então sempre foi teatro e desenho na minha vida. A música também esteve presente, mas nada muito profissional, na questão do violão, algo mais como um hobby ou um passatempo. Mas a arte que eu me dedico mesmo é o teatro e o desenho, e as pinturas e afins. O que me leva a pintar é a questão da ansiedade. Os meus pensamentos eles são muito turbulentos. Então a arte funciona como uma maneira de organizar esses pensamentos, né? Então no momento que eu chego na minha mesa e coloco aquilo que eu quero produzir no papel, é o momento onde eu consigo ter um estado de tranquilidade, um estado onde eu consigo me conectar com os meus defeitos, com o meu eu, né? E é por isso que eu desenho, é isso que me leva a desenhar. Eu digo que tem 2 pessoas que habitam em mim, né? Um Diego totalmente agitado, né, que não para, porém um Diego totalmente reflexivo, introspectivo, que é esse lado que se dedica ao desenho. É essa minha personalidade que está presente nas pinturas e nos desenhos. É esse Diego reflexivo, mais crítico, mais introspectivo, né? Então as pessoas que me conhecem, às vezes não me imaginam como é. Eu vejo o Diego completamente extrovertido, até mesmo louco, né? E quando vê esse lado artístico, crítico, até mesmo poético, filosófico, enfim, que a arte traz, as pessoas não acreditam que eu realmente tenho esse lado, né? É por isso que eu digo que existem 2 personalidades em mim. Um rapaz, até clichê falar, mas um artista que me inspira bastante, né, é Van Gogh. Por tudo que da história de Van Gogh também, desse desencontro com vários meios profissionais e de se conseguir identificar só com a arte, que é o meu caso, que eu já tentei várias formas de viver, né, profissionalmente, e só a arte que é o meio que realmente eu consigo me identificar 100%,
Então, o Van Gogh me inspira muito. Não que os meus desenhos sejam parecidos com as obras deles, mas na questão de personalidade, de identificação com o artista. Agora, uma questão de obra técnica que me inspira bastante é a questão das obras realistas e pinturas realistas, onde eu trago isso nos meus desenhos de grafite. Um rapaz delicado e alegre, que canta e requebra, é demais, cravos, espinhas no vão. Hoje, nesse momento, vejo muito difícil viver de arte, né? Até por conta de um governo que não proporciona, que não dá essa ajuda aos artistas, né, de ascender profissionalmente, né? A cultura tá a esmo, né? Isso influencia na sociedade. Uma política que não incentiva a cultura acaba influenciando uma sociedade que também não valoriza a cultura, né? Quando a arte deixa de falar desses problemas, ela não está cumprindo o seu papel. O artista não está cumprindo o seu papel, entendeu? Então o artista tem que ter essa consciência de que não é só fazer a obra, né? A obra ela tem que ter um envolvimento teórico, né? Um envolvimento com a técnica e com a realidade. Representar a realidade ou representar algum sentimento que o artista carrega dentro de si, né? Porém, eu vejo esse momento também como um berço, uma fonte onde os artistas podem se inspirar, né? Que toda crise artística é um poço d'água para várias criações, né? Então a arte vive da crítica, tem que ter algo para a arte se basear. Então a arte baseada em uma crise, né? Em crises, é uma arte mais rica. Então, por mais que seja um momento difícil, temos que aproveitar esse momento para fazer mais arte. Há muito tempo que eu estou longe de casa e nessas ilhas cheias de distância. O meu Belchior, na verdade, Belchior, eu comecei a escutar mais intensamente Belchior em 2017, né? Quando eu larguei tudo que tinha em Paulínia, questão de emprego, de faculdade, para fazer teatro em São Paulo. Então eu me identifiquei logo de cara com Belchior, por conhecer essa história dele, né? Essa vinda dele do Ceará para cá. E gosto dele porque ele é fantástico, tanto na poesia. Eu gosto de artistas que me tragam questionamentos, né? Que eu escute uma música de um artista e não consiga entender logo na primeira passada o que essa música quer dizer. E Belchior, praticamente todas as músicas foi assim, né? Então, quando eu escutei uma música do Belchior pela primeira vez, eu não entendi. Meu Deus, o que esse cara tá falando nessa música, né? Então eu gosto disso, eu gosto de artistas, né, que me tragam essa infinidade de compreensões, né, de entendimentos, né, essa subjetividade. O Belchior é completamente subjetivo, né, poético, filosófico. Meu cachorro ligeiro, sertão, olha o concorde que vem vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Olha, Fusca sempre foi minha Fusca e Kombi, né? Só que Kombi é algo muito grande para mim, como eu sou sozinho. Fusca, uma paixão de infância, por ser um carro muito simpático, simples. Eu gosto da vida, de levar a vida assim, né? Com mais subjetividade, simplicidade, né? E o Fusca traz isso. Onde eu passo, onde eu viajo com ele, faço amizades com diversas pessoas, né? Você para num ponto, todo mundo pergunta que ano que é esse Fusca, né? Então você acaba conhecendo pessoas, conhecendo história de pessoas que tiveram Fusca e que viveram, então é fantástico. É um carro que tem uma bagagem histórica muito grande, né? No caso não é um Fusca, né? O nome do meu Fusca é Pedrinho II, porque eu tive um Fusca azul um tempo aí e acabei me desfazendo dele, mas agora estou com o Pedrinho II, que é o segundo Fusca que eu tenho agora. Neste ano comecei a abrir os meus trabalhos para encomenda, né? Antigamente eu fazia os meus trabalhos somente para satisfação própria. Neste ano comecei a comercializar as minhas obras. Então
quem tiver interesse, eu tenho o Instagram, que é @buona.art, onde lá eu divulgo os meus trabalhos, as minhas obras. E quem tiver interesse de encomendar alguma obra específica, entra em contato comigo por inbox, que eu respondo e viabilizamos essa obra. Eu gosto de uma frase que diz assim: o inimigo do bom é o melhor. Muitas das vezes a obra está boa, a gente procura querer aperfeiçoar mais, melhorar mais, acaba estragando aquilo que já está bom. Então, eu gosto de ter essa satisfação. Tá bom, tá a minha marca, não é 100% real, porque eu não quero deixar 100% real. Como eu andei distante, é isso. Quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que